no ar o programa Sabores, espaço para mostrar a culinária no Espírito Santo e a relação da comida com a nossa história. Nesta edição nós vamos falar de uma paixão nacional, o churrasco. Quando se trata do paladar do brasileiro, o delicioso e comum churrasco é praticamente unanimidade. Convenhamos, é difícil encontrar alguém que não goste de uma boa carninha assada na brasa. Principal eleito nas confraternizações entre amigos, ele também ganha espaço nos fins de semana com a família e, claro, a qualquer hora numa barraquinha de rua. Aliás, se tem uma coisa que a gente encontra aqui no Espírito Santo, é um churrasquinho em quase todos os bairros. Isso quando não é um a cada esquina. Para ver churrasco, é preciso ter gado. E o Brasil tem o maior rebanho de bois do mundo, além de ser o maior exportador de carne bovina. Entre as raças mais conhecidas nacionalmente está a Nelore. Mas a Angus, a Black Angus e a Hereford são raças britânicas que chegaram ao Brasil para compor cardápios de churrasco. A carne dessas raças é famosa pela qualidade e pelo alto grau de maciez e marmoreio, que é aquela gordura no meio da carne que ajuda a dar sabor e deixar o corte mais macio. Por isso passaram a ser preferidas para churrasquear no mundo todo. Os cortes do boi variam de país para país, mas alguns dos mais utilizados no Brasil para o churrasco são costela, contrafilé, fraldinha, maminha, picanha e alcatra. O churrasco, como conhecemos por aqui, tem origem no Pampa. A região abrange o estado brasileiro do Rio Grande do Sul e áreas do Uruguai, da Argentina e também Paraguai. Criava-se muito gado nessas terras, e o churrasco surgiu como uma refeição mais rústica, simples de se preparar, bastando apenas um pedaço de carne numa estaca, sal e fogo. A partir daí, a tradição se espalhou por todo o país. Por isso, há fama de que os gaúchos entendem bem de churrasco. Na própria cultura, no próprio sangue do gaúcho, a gente fala que muitas vezes a criança nasce no Rio Grande do Sul já comendo churrasco, né? Tão verdade que a primeira churrascaria do Espírito Santo foi fundada por um casal de gaúchos. E meu pai e minha mãe vieram desbravando da mesma maneira como o vento, né? Saíram do Rio Grande do Sul com o intuito de buscar algo melhor, né? Na vida, difundindo a questão do churrasco. Passaram pelo interior de São Paulo, passaram por Contagem, onde tiveram a primeira churrascaria. E aí, posteriormente, numa viagem por acaso indo à Bahia, se depararam com as belezas do Espírito Santo na chegada, viram um restaurante com a placa Passo Ponto, já pararam, já negociaram, já fecharam. O único problema, que às vezes até minha mãe comenta, é que acabou a viagem, que eles voltaram para juntar as coisas e vir para o Espírito Santo. Então ali nasceu a primeira churrascaria do Espírito Santo. 4 anos depois, meu pai realizou o sonho de ter sua própria churrascaria no lugar que a gente está aqui hoje. Também da família do Fabiano é que saiu a invenção do rodízio. Na verdade é um tio do meu pai, né? Isso aconteceu porque antigamente o churrasco você colocava os espetos na mesa, né, e vinha com as travessinhas de acompanhamento à mesa. E aí num dia a churrascaria lotada e os garçons começaram a trocar pedido, errar pedidos, até que o tio Abílio decidiu então fazer o seguinte: chamou todo mundo e falou: pega todos os espetos, sai passando em todas as mesas e no final a gente cobra um valor único para tentar amenizar a confusão. E ali surgiu um negócio de sucesso. E qual é o primeiro passo para fazer um bom churrasco? É aquela visita a uma casa de carnes. É ali que você vai encontrar os melhores cortes, os cortes mais adequados para você fazer na churrasqueira, seja na grelha ou no espeto, além de outros insumos. Um dos cortes que não pode faltar no seu churrasco é a tradicional picanha, né, saborosíssima, o nosso ancho,
o nosso chorizo, a fraldinha, a tradicional fraldinha e, claro, a famosa costela, que dá muito sabor no seu churrasco. E vai sair um churrasco aí dessa compra? Olha, eu creio que esse finalzinho de semana deve sair sim. E você mesmo que vai pra churrasqueira? Eu mesmo gosto e até um momentozinho de diversão, né? Então eu mesmo que preparo, eu mesmo que fico lá encostado no fogo, eu mesmo que gosto de fazer. Diz que quem faz come mais, é verdade? Olha, eu sou obrigado a concordar com você. Opções de carnes não faltam, desde a mais em conta até a mais cara. Para você que quer investir um pouco menos no seu churrasco, mas não abrindo mão de sabor, claro, né? Você pode optar por uma fraldinha, até mesmo pela própria costela. Você consegue fazer o nosso brisket, né? Que é o nosso peito, entre outros cortes muito bons, como uma capa de filé. Outros cortes mais nobres passaram a fazer sucesso em churrascos, como o ribeye cap, o black beef e o assado de tira. Às vezes o nome muda após a manipulação da carne para servir, como flat iron, que vem do shoulder, ou então para diferenciar partes do mesmo pedaço do boi. Da mesma peça do contrafilé você consegue retirar alguns cortes, entre eles, né, que eu separei, que foi o quê? A bananinha, o corte retirado entre os ossos do contrafilé. Né? Nós temos também o chorizo, que é um corte muito macio, saboroso, e claro, o nosso ancho, né? Esses são 3 cortes separados que você consegue estar retirando da peça do contrafilé. Para você que quer impressionar o seu convidado, aquele amigo, familiar, né? Nós temos a nossa picanha maravilhosa, o próprio chorizo, que é um corte muito especial. Nós temos o flat iron, que é um corte, né, conhecido aí por muitos como o segundo corte mais macio do boi, muito bom. Não é que houve uma gourmetização das carnes, é que muitos clientes e consumidores, hoje em dia, têm muito mais informações e aí passaram a exigir mais sabor e mais qualidade. A prática de churrasquear ganhou ares de sofisticação e isso forçou alguns estabelecimentos de alimentos a oferecer cardápios diferenciados para conquistar alguns clientes. Esses outros cortes, principalmente de raças, né, hoje com a genética, trouxe muitos ganhos, fizeram com que o consumidor do churrasco pudesse experimentar novos cortes, novos sabores, com um custo até mais em conta e com a qualidade extrema. A queridinha dos brasileiros, que é a picanha. Aqui, ó, a gordurinha dela. Eu gosto dela assim, ó, mais mal passada mesmo. A picanha ainda é a favorita dos brasileiros? A nível de Brasil, em geral, a picanha disparada ainda é a paixão nacional. Para qual corte você acha que a picanha vai perder? A parte do contrafilé, principalmente do Angus, né, hoje é um dos cortes que está sendo muito difundido. Né, que você tem ali o entrecô, o bife ancho. Tem um corte que é fantástico, que é o short rib, né, de Angus, que é um acém maturado, que para mim é uma das melhores carnes, porque ela traz tudo aquilo que uma carne precisa, né, que é a proximidade do osso, a gordura entrelaçada na carne e a maciez do corte. Entre os cortes considerados mais saborosos estão o T-bone, o prime rib e o entrecô, também chamado de bife ancho ou filé de costela. Tecnicamente falando, eles se diferenciam em relação à maciez e ao marmoreio. A dica que eu dou para você que vai escolher uma carne é o que é. Observa muito essa gordura entremeada aqui, né? São esses pontinhos brancos. Então, quanto mais gordura entremeada, quanto mais marmoreio você tiver na carne, isso quer dizer que você vai ter um sabor espetacular. Maciez, suculência. Esse daqui é o bife ancho, que ele também é chamado de entrecô ou filé da costela. E ele é a ponta do contrafilé. Ó.
T-bone tem um osso em forma de T. É extraído da parte central do lombo do boi. O prime rib, muito comum nos Estados Unidos, é um corte da costela do boi. Nós estamos em uma das churrascarias mais tradicionais do Espírito Santo. Ela é oriunda da primeira que foi fundada. Aqui os clientes se deleitam com um bom e velho rodízio de carnes. Todos os cortes são preparados na brasa e eles saem dali direto para a mesa do cliente. Lucas, e aí, o churrasco estava bom? Excelente. O que você mais gostou aí? Eu gosto muito do corte da picanha, tradicional, né? Eu acho que é uma boa carne nobre, sempre tem um espaço. E como médico cardiologista, você faz alguma recomendação com relação ao churrasco? Eu acho que nós precisamos evitar um pouquinho do sal, né? Que anda junto com o churrasco, então, e evitar as carnes mal passadas, preferir o corte ao ponto e a gordura com moderação, bastante moderação nesse caso. Eu gosto de churrascaria porque tem mais opções de carne, né? E você tem um profissional que faz a carne com técnica, a pessoa aprende, né? Sabe fazer muito bem o churrasco e sabe principalmente o ponto da carne, que para mim, ao meu entender, é o mais importante de um bom churrasco, é o ponto da carne. Qual o seu corte preferido de carne? Eu gosto do contrafilé e da picanha, né? Nós falamos tanto dos cortes bovinos, mas não podemos nos esquecer de que um bom churrasco também tem frango, linguiça, carne de porco e coração de galinha. Além das carnes, queijo, pão de alho, saladas e acompanhamentos completam a experiência de um verdadeiro churrasco. Eu acho que, em primeiro lugar, o churrasco ele tem uma coisa que vai muito além do sabor, muito além da gastronomia. O churrasco, na minha opinião, hoje talvez é um dos sistemas mais democráticos para você juntar amigos. Amigos, família, comemoração, né? Quando a gente fala assim, vamos juntar os amigos, a primeira coisa normalmente que você fala é o quê? Vamos fazer um churrasquinho. Olha, e não adianta dizer que carne de boi é tudo igual. Cada parte tem um sabor diferente da outra. E sabe o flat iron, que o consultor de carnes disse que é uma das mais suculentas? Eu experimentei. É um corte que vem do shoulder, uma parte da paleta na pata dianteira. Que pedaço lindo! Uma delícia! Muito saborosa, muito macia. É uma parte que podem até achar que não é macia, mas ela é super macia. Paleta dianteira do boi. Que delícia! A Lua Ferrari é nutricionista e segue uma dieta carnívora. Muitas pessoas seriam taxativas em falar que isso não poderia fazer bem, mas ela garante que a dieta trouxe muitos benefícios. Eu consigo ter com apenas 6 itens uma nutrição completa para o meu corpo. Carnes, ovos, vísceras, como o fígado, por exemplo, gordura animal, sal e uma panela de ferro fundido. Que outra dieta seria tão completa com apenas 6 itens? Os meus exames bioquímicos nunca estiveram tão perfeitos. 0 grau de inflamação no meu corpo. Meu perfil de açúcar do sangue está bem longe da zona de risco para ter um diabetes. Então, depois de tudo isso, não devemos temer a carne. Churrasco é delicioso, churrasco é reunir a família e os amigos, churrasco é diversão. E para que você não queime a carne à toa, pegue aqui essas dicas do amigo churrasqueiro e consultor de carnes. A dica que eu dou para você que quer fazer um bom churrasco. Primeiro é escolher uma carne de boa qualidade, né? E claro, a sua escolha não pode faltar um bom sal. Você vai agregar muito sabor no seu churrasco, uma boa carne, um ótimo tempero e claro, não pode faltar uma excelente companhia que é os amigos e familiares. Se você tem uma carne boa e o ponto da carne, você tem um churrasco perfeito. Não pode faltar as amizades, né? A boa companhia, isso que é essencial também. O preparo adequado, né, da carne, mas é fundamental e indispensável os acompanhamentos. E aí os acompanhamentos eu não vou nem falar de vinagrete, arroz e farofa, mas são as pessoas com quem você vai dividir esse momento.